Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje e eu te peço, Senhor, dai-nos discernimento espiritual, sabedoria e entendimento da tua palavra. Que essa palavra de hoje, Pai, aonde chegar, que o Senhor abençoe cada lar de cada pessoa que está ouvindo esta oração, proteja, livre dos males da inveja, dos males na saúde física, mental, emocional e espiritual. Nos livra, Senhor, de todo homem sanguinário, nos livra da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Segundo Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte de Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: estou aqui. Ele me perguntou: quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar um ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: matei um ungido do Senhor. Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazá. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso em Gade.
Não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colunas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foram profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou a espada de Saul. Sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros, ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. E então morreram o rei Saul e seu filho Jonatas. O melhor amigo de Davi se foi, e ele tinha uma gratidão enorme a Deus por aquela amizade, por ter um verdadeiro irmão que era o Jonatas. Eles não eram irmãos de sangue, mas eles tinham uma amizade muito grande, muito fiéis. Eles eram um ao outro. Tinha uma fidelidade que após a morte, Davi cumpriu a sua fidelidade para o seu irmão e para com o seu irmão Jonatas. E Saul, ele não sabia, ele estava cegado pela inveja. Ele não sabia que ele tinha um genro que o amava muito, que o respeitava, que tinha o temor do Senhor e que não queria de forma alguma o mal de Saul. Mas Saul tinha uma inveja tão grande de Davi, mas tão grande, que ele ficou cegado pela inveja. Ele queria a todo custo destruir a vida de Davi. A raiva, o rancor, a vontade de que Davi morresse, porque ele sentia que Davi era muito amado e ele não suportava. E Davi amava a vida dele. Davi, até depois dele morto, Davi mandou matar aquele homem que naquele tempo era olho por olho, dente por dente. E Davi, se fosse nos dias de hoje, ele teria sido entregue às autoridades. Aquele jovem que matou Saul teria sido entregue para ser preso. Ele não teria sido morto, porque na nova aliança, depois que Jesus veio ao mundo, acabou aquela prática que era dente por dente e olho por olho. Tinha que matar, tinha que vingar a morte do outro. Hoje em dia não fazemos mais isso. Isso é para quem tem um coração muito mau, um coração que não tem o temor do Senhor. Davi tinha o temor do Senhor, que ele não matava. Ele teve 2 vezes, ele teve a chance de matar o rei que queria tanto tirar a vida dele, mas ele tinha o temor do Senhor e sabia que Saul era ungido de Deus, e ele não tocou na vida do rei. Só que naquele tempo as pessoas iam para a guerra,
Deus mostrava, Davi orava, tem muitos salmos que fala para que Deus mate os seus inimigos, para que Deus fizesse coisas, destruísse a vida dos inimigos. Hoje não pedimos a destruição das pessoas que nos odeiam. Precisamos pedir a Deus que nos dê livramento, que o Senhor tire do nosso caminho e entregamos nas mãos de Deus, porque Deus é o justo juiz. Quando entregamos, cai por terra toda maldição. É como Davi naquela época. Davi, ele não se vingava, ele sabia que o rei queria matá-lo por inveja, mas ele não se vingou, ele preservou a vida do rei, do ungido de Deus, até o fim. E hoje, Jesus falou, perdoa, e quantas vezes devemos perdoar? Ele respondeu, 70 vezes 7. Então, não podemos querer o mal daqueles que nos querem mal. O mal da inveja cai por terra quando você percebe que uma pessoa não quer o seu bem e que mesmo assim você ama aquela vida. É tão difícil quando uma pessoa ama a vida daquele outro e descobre que aquela outra pessoa só quer o mal da própria pessoa. É assim, você quer o bem do outro, mas o outro quer destruir os seus sonhos, seus projetos. E você fala, como assim? Eu só quero o bem dele, eu só quero o bem dessa pessoa. Por que ela está fazendo isso comigo? Eu quero que ela cresça, eu quero que ela viva bem, e aquela pessoa te persegue. É a cegueira da inveja. Às vezes uma pessoa ela não percebe, ela inveja tanto que ela não percebe que ela está fazendo mal para a própria vida, porque ela está deixando de aproveitar uma pessoa que é leal a ela, que quer o bem dela, que quer que ela cresça, que não quer nada dela, simplesmente o ama, simplesmente a ama por amar, simplesmente quer que ela viva bem, que ela seja feliz. Mas aquela pessoa que está com o espírito da inveja, ela é cegada, porque a inveja ela é um espírito e ela se apossa de pessoas e ela deixa as pessoas cegas. As pessoas que elas têm inveja, inveja é um espírito, é terrível. E esse espírito não quer destruir só a vida de quem é invejado, ele destrói a vida do invejoso. O pior é isso, quando uma pessoa ela não tem entendimento e ela começa a ver que ela quer o que é do outro, ela tem que começar a orar e pedir a Deus que livre desse mal, que tire, afaste da sua vida essa coisa tão terrível, tão devastadora como é a inveja, porque não faz mal só para quem é a vítima da inveja, para quem é invejado. O invejoso ele tem um resultado horrível para a vida dele. Caim e Abel. Caim matou seu irmão e depois ele saiu e ele saiu da graça de Deus. Deus, ele não aceita o invejoso, ele não abraça a inveja. A inveja não faz parte de Deus, a inveja faz parte do inimigo das nossas almas. Então temos que orar e pedir a Deus que nos livre do mal da inveja, tanto de ser invejado quanto de ficar cego, de começar a olhar para a vida do outro e esquecer que somos irmãos. Temos que nos lembrarmos que somos todos irmãos e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Proteja o que é seu, proteja seu território, porque Davi protegeu o que era dele, a vida dele. Ele não deixou Saul fazer o que ele queria com ele. Ele não ficou perto de Saul. Ele
como diz as pessoas, né? Se mandou, foi embora, falou, não vou ficar perto, porque se ele ficasse perto, ele iria morrer. Cuide do que é seu, cuide, zele pelo que é seu, ore quando orar, peça a Deus para que Deus dê livramento para você e para toda a sua família, porque quando uma pessoa, ela inveja uma família, dificilmente aquilo ali não vai levar um mal enorme para aquela família. Começa às vezes quebrando coisas na casa, começa a queimar eletrodoméstico, porque é o mundo espiritual agindo através do desejo de uma pessoa que não quer o bem de uma família. Uma pessoa está bem, está com o carro dela, daí a pouco começa o carro quebrar, está repreendido em nome de Jesus, tudo isso. Mas começa algo quebrar, começa um eletrodoméstico queimar, depois uma pessoa adoece e assim vai acontecendo coisas que as pessoas não entendem, depois é desentendimento no lar e às vezes até da separação, ou a pessoa perde todas as suas finanças, vai embora, é como água no ralo, porque o dinheiro que dava para pagar todas as contas, que dava para passear, que dava para ter um lazer com a família, aí começa a faltar, porque começa a repor outras coisas. Queima um eletrodoméstico, aí tem que mandar consertar ou comprar outro novo. Aí depois acontece mais outra coisa, aí tem que pagar as custas daquilo que às vezes é uma enfermidade na família e a pessoa começa a ficar endividado, ou a perda de um emprego, de um trabalho que a pessoa estava bem, ou a pessoa começa a ficar sem vontade de ficar na sua própria casa, com vontade de desaparecer de casa, com vontade de não olhar para a cara do seu cônjuge. Às vezes um casal começa a brigar e eles não sabem o porquê. Basta que uma pessoa invejosa comece a admirar e comece a dizer, como pode? Eles vivem felizes. Como pode isso? Para mim isso já faz de conta, começa a falar. Porque ninguém vive bem assim. Deve brigar muito dentro de casa. Mas ele não gosta dela, ele vive com ela porque é obrigado. Porque ele é mais bonito do que ela não merece. Ou vice-versa, falar que aquela mulher é tão linda que aquele homem não merece essa mulher. E começa a falar e começa a jogar palavras de maldição na vida do casal. Daí a pouco um dos cônjuges começa a ter raiva do outro, sentir nojo, sentir vontade de estar longe, não suportar mais a voz, começa a brigar e falar, sai de perto de mim, desaparece, não tô com paciência hoje. Aí chega dentro da casa, não tem paciência, dá vontade de sumir, de desaparecer. Quando é no trabalho, a pessoa começa a enjoar do trabalho, começa a ver tudo quanto é defeito no seu próprio trabalho, fica com raiva dos seus superiores, às vezes com raiva dos subordinados, começa as discussões, a falta de entendimento e falta de interesse. Porque um invejoso, ninguém brinca com ele, ninguém pode brincar com o espírito da inveja. É uma coisa muito terrível, é como diz na Bíblia, a inveja apodrece os ossos e com ela vai todo tipo de mal. Olha, está repreendido em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos livre de toda cegueira, tanto para enxergar, quando que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para quando uma pessoa chegar próximo às nossas vidas e próximo da nossa família, que o Senhor nos mostre, que o Senhor fale conosco, para que saibamos orar pelo que é certo e o que é justo, sem maldade com as pessoas, sem dizer agora que qualquer coisa, isso é inveja, está acontecendo inveja. É oração,
quando você ora, maldição sem causa não se cumpre. Quando você é obediente a Deus, como Davi. Davi foi obediente a Deus. Davi não mexeu com o rei. E depois, Davi foi para o lugar que Deus tinha prometido para ele. Porque ele foi ungido rei. E Saul, pela cegueira, ele não conviveu com Davi. Ele sentiu um ódio dentro dele. Porque a inveja, ela causa danos terríveis. E ele ficou cego. Ele ficou cegado. E a vida dele foi terrível, porque ele acabou se suicidando, porque ele pediu para que matasse ele naquele momento. Ele poderia ter sido socorrido pelo jovem, poderia ter sobrevivido ou não, mas ele não poderia ter pedido a morte dele, ele não poderia ter pedido para morrer. Então, ele foi terrível o final dele, muito triste o final dele. E ainda depois dele morto, Davi chorou a morte dele. Quando as pessoas são leais, Deus é leal com ela. Deus é fiel. Porque Davi foi o homem do coração de Deus. Porque Davi tinha um coração muito puro, um coração muito bom. E Davi não aceitava coisas erradas. Aquele jovem que falou com a própria boca que matou Saul, você pode até dizer, nossa, coitado do jovem, pobre daquele rapaz que foi falar e ainda levou os pertences de Saul para Davi, pensando que ia agradar. Era a época, foi terrível, porque ele acabou morrendo. Ele poderia também ter pensado na hora e ter dito, eu vou salvar a tua vida. Se ele fosse leal ao rei, Davi seria leal a ele. Saul era um rei, era um ungido de Deus. E o jovem sabia que não podia tocar no ungido de Deus. Então vamos orar, pedir a Deus que nos livre de tanta maldade que vemos hoje em dia. Por tão pouco, as pessoas estão destruindo vidas porque querem um celular novo, matam pessoas na rua, matam jovens. Um quer namorar com o outro, quer tirar o outro do caminho da jovem ou do jovem e manda matar. Um porque quer um cargo melhor, aí manda destruir a vida do outro. Senhor, nos livra de todos os males e perigos. Dai-nos força, coragem, fé, como o Senhor dava para Davi, o teu ungido, Pai. Aquele que era do teu coração. Vem, Senhor, abre e tira as vendas dos nossos